Nós estamos na Semana Mundial de Conscientização sobre Resistência a Antimicrobianos, que é celebrada nos dias de 18 a 24 de novembro, todos os anos. E é uma campanha que tenta conscientizar e melhorar a compreensão e até mesmo o problema e tentar promover também as melhores práticas, minha, sua e de todos nós que estamos aqui. E hoje nós convidamos o José Felipe. Tudo bem, José Felipe? Bem, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer lhe receber aqui para a gente falar sobre essa Semana da Conscientização, mas tentar conscientizar a população de que muitas vezes até esse remédio a gente não encontra na farmácia. Por que será? Muitas vezes a gente vem frequentemente, tendo esse aumento da presença de bactérias multiresistentes, bactérias que cada vez mais estão difíceis da gente tratar, a consulta médica, a dispensação feita pelo farmacêutico, tudo isso são processos que naturalmente ocorrem no nosso dia a dia e cada vez mais tem que ser com mais critério, Então a gente, principalmente após a Covid-19, a gente percebe-se que ocorre um aumento da presença dessas bactérias, seja no próprio ambiente hospitalar, mas como também na nossa comunidade. Pronto, e a gente vai chamar a atenção da população, porque nesse momento que a gente conscientiza as pessoas, presta atenção, eu quero dizer para você que está assistindo o nosso programa, de acordo, gente, com o Conselho Federal de Farmácia, 77%, presta atenção, isso é muito sério, né, Felipe? Sim. 77% dos brasileiros, presta atenção, se automedicam. 77 é muito. Esse percentual se dá pela facilidade da aquisição do medicamento, Então hoje, as próprias regulamentações da Anvisa, do Conselho Federal de Farmácia, do Ministério da Saúde, cada vez mais trazem esse processo de segurança do uso do medicamento. A gente utilizar um medicamento, a gente tem que ter a noção de que aquele medicamento ele tem que fazer mais bem do que mal. Então todos os medicamentos ele pode levar a uma reação adversa. Então quando a gente condiciona a esse uso excessivo, esse uso desenfreado, sem a prescrição médica, sem a orientação do farmacêutico, a gente pode estar sujeito a um evento adverso. E Felipe, a gente percebe o seguinte, que existem algumas doenças que são tratadas com antibiótico e que as pessoas, elas, com aquele anseio de ficar bom logo, elas não percebem que esse antibiótico ele vai agir e ele tem um tempo para agir e ele já começa a dar efeito muitas vezes do primeiro para o segundo, terceiro dia. Você consegue perceber a população desistindo desse antibiótico antes mesmo da data que o médico prescreveu? Todo antibiótico, Vanusa, ele tem um tempo de tratamento, E a gente tem que, o poder de ação do medicamento, ele vai durar, ele inicia os seus efeitos, nas primeiras 48 horas. Então, entre as 48 e 72 horas é que você vai começar a observar os primeiros efeitos daquele antibiótico. É quando realmente aquele antibiótico, no dito popular, ele começa a fazer efeito. Onde ele começa a destruir os micro-organismos e as nossas funções... Mas não quer dizer que destruiu. Não, ele começa a destruir os micro-organismos e as nossas funções começam a ser restabelecidas, para que o nosso próprio organismo ele também possa ajudar a combater essa infecção. Então a população tem que ter o cuidado de que no momento em que ela vai fazer o uso de um tratamento antimicrobiano, de um antibiótico, esse antibiótico ele vai ter um tempo para poder fazer um efeito, que inicialmente entre 48 a 72 horas, e logo após esse tempo, finalizado o tratamento, é que a gente pode dizer que aquela infecção está tratada, seguindo a recomendação médica e também a orientação do profissional farmacêutico. Nossa, é importante a gente falar sobre isso, porque sendo que 47%, presta atenção, o fazem pelo menos uma vez por mês e 25% todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. Quer dizer, esses remédios são bem utilizados, são bem necessitados, as pessoas procuram, vão para o médico para fazer um tratamento. E os antibióticos são utilizados para vários tipos de doenças. Em 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela recomendou algumas orientações para a disposição nas farmácias de algumas atividades, incluindo a do farmacêutico. E esse processo ele vem acontecendo inclusive com a restrição dos antibióticos. Então, a partir de 2012, as legislações, a gente já está fazendo 12 anos, que a própria Anvisa ela recomenda e determina que a prescrição médica, a dispensação do antibiótico, a venda do antibiótico, ela seja feita somente com prescrição médica. Isso garante para a população uma segurança daquele medicamento que vai ser prescrito pelo médico e também dispensado pelo farmacêutico.
Todo esse processo, Vanusa, ele traz para a população uma segurança maior na utilização desse medicamento. Essa segurança, ela traz consigo o uso correto, o tempo correto e a garantia de que aquele tratamento ele vai realmente atingir o seu objetivo. Quando a gente fala de antibiótico e quando a gente fala de tratamento, o médico ele observa várias situações ali na vida daquele paciente. Por exemplo, pode acontecer? Pode, de você estar tomando um antibiótico e esse antibiótico no decorrer dos dias não lhe fazer bem. E aí é nesse momento que você ainda tem a chance de voltar no médico para que ele possa trocar esse antibiótico. Pode acontecer, mas nós estamos falando muitas vezes de algo que as pessoas param porque já se sentiram bem com um possível tratamento com antibiótico. E elas, por conta própria, por ouvirem as pessoas de que o antibiótico faz mal para o estômago, que o antibiótico não faz bem para a saúde, elas não querem dar continuidade, mesmo sabendo que o médico disse, olha, é para você tomar 6 dias, é para você tomar 7 dias, é para você tomar 4 dias, mas a pessoa toma 2 dias, ela já começa a sentir o efeito de saúde, aí ela para, lá ela deixa aquele remédio. O efeito geralmente é contrário. O que você mais sente dentro da farmácia? Quais são os maiores problemas relacionados à busca de antibiótico ou até mesmo a compra de vários outros antibióticos por uma única pessoa? A Anvisa, como eu comentei anteriormente, ela determinou esse processo que ele aconteça, né, com a prescrição médica e depois com a orientação do farmacêutico. Sim. Essa prescrição ela é justamente para que o médico possa orientar o paciente de qual tipo de infecção aquele paciente está, como que aquele medicamento vai agir, e o farmacêutico, dentro da farmácia, ele vai orientar como que o paciente vai ingerir, quais são as principais reações, para o paciente ficar atento, né? E aquela informação ela é importante durante o curso de tratamento, né? Lá no Hospital Universitário, do qual eu sou funcionário, a gente desenvolveu justamente esse processo de orientação, um processo de orientação junto ao médico, no auxílio à orientação na prescrição do antibiótico, como também para o paciente. Né? E esse elo, né, de profissionais estabeleceu com que a gente pudesse ter uma garantia, né, de um ambiente mais seguro, né, na prescrição de antibiótico e também a redução da presença de bactérias, das superbactérias, como a gente tem identificado. E aí a gente vai chamar a atenção, Felipe, para aqueles antibióticos que estão em casa, com data ainda para uso, e que muitas pessoas voltam a utilizar o mesmo medicamento porque tomaram um determinado dia, numa determinada prescrição, e acham que por ter aquele remédio lá em casa, podem tomar e vai ter o mesmo efeito. O que a gente precisa chamar a atenção dessa população? Porque no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 29% dos óbitos são, na verdade, causados e provocados pela intoxicação de medicamentos. Tem muita gente que tem aquela gavetinha lotada de medicamentos e imagina que tomar aquele medicamento novamente vai trazer saúde para si. Pode trazer um problema muito maior? Sem dúvida. A gente sempre leva a máxima que o medicamento ele sempre deve fazer mais bem do que mal. Sim. Né? E levando esse conceito a fundo, a gente tem que ter que para a gente poder utilizar um medicamento, a gente tem que esse medicamento ser prescrito pelo médico, ele ser orientado pelo médico e também pelo farmacêutico. Garantir que realmente aquele medicamento é para aqueles sintomas que aquele paciente está sentindo. Uma febre, uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma náusea, o vômito. Todos são sintomas que são características de várias outras doenças. Então a gente tem que ter um diagnóstico específico e aí para que possa se estabelecer qual tratamento será realmente utilizado. Mito ou verdade que 15 a 29% também das pessoas que vão para os hospitais para fazer tratamento geralmente são por utilizações de remédios inadequados? Sim, verdade. Né? As reações adversas ao uso do medicamento, a utilização do medicamento por tempo prolongado ou por tempo reduzido pode ainda mais agravar esse quadro. O que a gente pode recomendar para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, já que vocês estão nessa semana orientando a população? O que você percebe como farmacêutico? Qual o maior problema hoje desses remédios antibióticos chegarem nas mãos das pessoas ou ao mesmo tempo as pessoas utilizarem de forma tão irresponsável? A gente tem que a penicilina, ela foi inventada, né, e criada, né, identificada, né, já um pouco mais vai fazer quase um século agora. E a gente, naquela época, a gente já tinha micro-organismos que já eram resistentes, né? E com o passar do tempo, a gente foi criando novos antibióticos.
e essas bactérias foram ficando resistentes a esses antibióticos, né? E qual é o cenário que a gente tem hoje na população mundial, né, e em todos os hospitais, em todos os ambulatórios, né, que cada vez mais as infecções elas estão ficando mais graves, as infecções mais difíceis de serem tratadas. Essas bactérias elas estão ficando cada vez mais fortes, que a gente chama de hoje das superbactérias, e com isso a gente tem tornado os nossos tratamentos mais difíceis, mais custosos e com mais tempo. Então, o que a população precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Garantir que o uso do medicamento ele seja realmente necessário, né, que o antibiótico ele se faça no tempo correto, na dose correta, prescrito pelo profissional médico, dispensado pelo farmacêutico, e garantir que os nossos hospitais, né, os nossos ambulatórios, eles sejam ambientes cada vez mais seguros, né, que essa prescrição, que esse uso, ele seja realmente necessário para aquele fim. Você só vai utilizar a insulina realmente quando você precisar. Você só vai utilizar um remédio para dor de cabeça se você realmente precisar. Então, o antibiótico também é da mesma forma. A gente só vai utilizar o antibiótico se realmente for necessário para a gente realmente combater uma infecção. Lembrando que durante a pandemia a gente utilizou um antibiótico para tratar um vírus, né? Isso caiu-se por terra, né? E isso provocou o aumento das nossas bactérias multiresistentes. Então a gente chama a atenção nessa Semana Mundial de Conscientização ao uso dos antibióticos para esse tema, que cada vez mais os nossos antibióticos eles estão ficando escassos e as nossas bactérias estão ficando cada vez mais potentes. Pronto, e a gente precisa chamar a atenção justamente com o Felipe aqui dessas informações que ele trouxe pra gente, que presta atenção, viu? Mas a Organização Mundial de Saúde, OMS, diz o seguinte: calcula-se que mais de 50%, se é mais de 50%, é mais da metade da população, né? Usa os medicamentos que são prescritos, a gente sabe que muitas vezes são, mas muitos não são prescritos, são vendidos de forma inadequada e chegam até a população e a população usa de forma irresponsável. O que você precisa saber é que se você pensa ou acha que tem um problema de saúde, você vai tomar esse medicamento, no lugar dele estar tratando, ele pode estar fortalecendo ainda mais a doença e trazendo outros problemas mais graves, porque não é só a infecção, não é só aquela doença, mas pode aparecer outros tipos de doenças por causa dos medicamentos. À medida que você faz um uso de um antibiótico no cenário ambulatório, no hospital, você começa a selecionar as bactérias do seu próprio organismo. Sim. E também do ambiente, né? O antibiótico ele é a única classe de drogas que ele é capaz de modificar a sua microbiota e também modificar a microbiota do ambiente, porque Sim. você vai excretar aquelas substâncias. Então, à medida que você usa aquele medicamento sem a sua devida necessidade, você está modificando o seu organismo. E aí, quando você realmente for precisar ser tratado com aquele tipo de droga, aquela droga já não vai mais fazer efeito. Então, você tem que saltar para um ponto superior que muitas vezes não seria nem necessário. Então a gente tem que estar utilizando dessas estratégias para poder a gente ter possibilidade de tratamento no futuro. Pronto. E aí a gente só chama mais uma vez uma atenção de que medicamento não é comida. O medicamento não é comida. Medicamento ele não é comida, né? O medicamento ele só deve ser realmente utilizado com a prescrição médica e sob a orientação do farmacêutico, dispensado nas farmácias, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Vigilância Estaduais, os Conselhos Regionais de Farmácia, eles têm feito um trabalho justamente de conscientização e de fiscalização para que esse medicamento ele seja realmente dispensado pelo farmacêutico, sob a orientação do farmacêutico, para que esse medicamento ele seja seguro para a população ser utilizado. Né? Então, é toda essa conjuntura que faz com que essas informações cheguem à população e é que a gente consiga diminuir esses indicadores. Obrigada, tá, Felipe? Foi muito bom ter conversado com você aqui. Felipe, José Felipe Pinheiro, farmacêutico, esteve aqui com a gente falando sobre esse assunto ligado aos antibióticos. Fique atento, busque mais, procure mais informações. Quem quiser mais informações, como é que faz? Eu agradeço a oportunidade, Vanusa, do espaço, né, do Bom Dia, da TV O Dia, para a gente poder falar sobre esse tema. Né? A gente vai estar agora na próxima semana discutindo esse tema lá na Universidade Federal do Piauí, né, no primeiro CIAGEP. É um encontro que a gente vai estudar e debater com vários especialistas a utilização correta, né, e o futuro do cenário dentro do Estado, no Brasil e no mundo, né, e alertar a população que a gente deve, mais uma vez, utilizar o medicamento
quando realmente for necessário, prescrito pelo médico e orientado pelo profissional farmacêutico. Muito bom. Só lembrando que o Instagram dele está na telinha, é jfelipe_, não é isso? Pinheiro. Isso.